É isso aí, galera boa da musculação. Hoje nós estamos aqui novamente para responder as dúvidas que você nos mandou via o nosso e-mail. E o nosso e-mail, sempre lembrando, mestredostreinos@gmail.com. Mande a sua dúvida que nós vamos responder aqui no ar para você. Nós temos aqui uma pergunta, eu selecionei essa pergunta porque é uma pergunta que chegou a me deixar até nervoso, de certa forma. Por quê? Porque a Eleonora Moraes, do Paraná, ela pergunta: tem visto na internet o agachamento feito em cima de bolas. Isso pode ser perigoso ou é mais uma variação do exercício? Olha, Eleonora, isso aí chega a ser até uma afronta, certo? As pessoas estão querendo reinventar a musculação, reinventar o agachamento. O agachamento, ele naturalmente, biomecanicamente, ele é o exercício mais difícil da musculação. É muito raro você ver dentro de qualquer academia que eu ande, certo? No Brasil inteiro, alguém agachando perfeitamente. É muito raro você ver isso. Então, o equilíbrio do movimento, ele naturalmente, ele é muito difícil, certo? Um peso sobre as costas, o equilíbrio já é complicado. Então você coloca uma instabilidade debaixo dos seus pés e ainda quer que você tenha um equilíbrio. O equilíbrio normalmente já é difícil e você provoca um desequilíbrio maior ainda. Então aquilo ali chega a ser uma afronta para o seu aluno, o professor deve ser chamado a atenção, porque isso não é coisa que se faça, certo? Dentro de uma academia. Você está arriscando, certo? A vida, certo? Uma queda, uma lesão, seja idoso, seja adolescente, seja um jovem, seja qualquer tipo, uma mulher que queira treinar em alta intensidade, como é que você vai treinar em cima da bola, certo? A intensidade no agachamento se dá na boa biomecânica, acertar a biomecânica do movimento, o desenho do movimento, certo? Isso é muito raro dentro de uma academia. Portanto, você ainda causar esse desequilíbrio, a tendência de um acidente, ele está assim muito perto de acontecer. Então, naturalmente, eu sou contra, certo? Eu abomino esse tipo de trabalho, certo? Se você quer fazer algum tipo de trabalho de funcionalidade com relação ao equilíbrio, tem milhares de outros movimentos, não coloque um peso nas costas e arrisque a vida do seu aluno, certo? E você que é aluno, não se coloque nessa situação, porque com certeza isso é um problema que você está arranjando para a sua vida, porque daqui a pouco há uma queda, certo? E queda em musculação com agachamento nas costas, com peso nas costas, é coisa grave, não é brincadeira. Então, nós temos como agachar várias variáveis de agachamento. O agachamento tem sumô, tem passada, tem o agachamento tradicional, tem os hacks, tem tudo dentro de academias. Hoje aí tem N situações que você pode trabalhar o agachamento com segurança, ainda levando em consideração que o agachamento é difícil uma pessoa que agache corretamente. Ainda assim você causa um desequilíbrio, atrapalhando mais a biomecânica do movimento. Então não tem nada de funcionalidade aí, certo? Isso é uma grande besteira, certo? Ou seja, faça o agachamento com os pezinhos no chão, em locais fixos, estabilizando o movimento, já que o agachamento, ele naturalmente ele já é instável. Você tem que trabalhar isometricamente muito toda a musculatura lombar das costas, reta abdominal, para se manter estável nos momentos de desvantagem mecânica do agachamento. Imagina você em desequilíbrio. Então isso não existe dentro da musculação, isso é coisas que inventaram, isso aí é uma grande besteira que se vê por aí. O Aristides Fonseca de Blumenau, ele pergunta: sou lutador de jiu-jitsu e gosto muito de musculação. Que exercício você recomenda para melhorar minha performance na luta? Especificamente na luta, ele colocou. Então a primeira coisa que o atleta de judô e jiu-jitsu tem que ter, certo? É pegada, força de pegada no kimono. Quem lutou, como eu já lutei, certo? Judô, já brinquei no jiu-jitsu, a gente sabe o quanto é difícil quando alguém com uma pegada muito forte, aquela pegada de alicate, pega no seu kimono. Ele balança você. Ele parece que já está começando a ganhar a luta, mesmo a luta iniciando, porque ele faz aquela pegada muito forte e você tem dificuldade, mesmo com as técnicas de tirada de pegada, porque o cara realmente é um alicate, ele segura e não larga. Então, o fortalecimento
da mão, da força isométrica da mão, certo? Através das contrações, né? Das roscas punhos, supinadas, pronadas, é muito importante para você conquistar aquela força ideal. Você colocar um kimono sobre uma barra fixa e fazer a barra fixa, certo? Com a pegada do kimono, certo? Eu fiz bastante isso com muitos atletas, tem uma resposta absurda. Você fica com a pegada, aquela pegada que você quer, aquela pegada que você domina a luta. Alguns exercícios são fundamentais, certo? No treinamento de musculação especificamente para lutas. Eu diria que o agachamento, o terra e o supino, ou seja, o powerlifting, os exercícios básicos da musculação, são os mais importantes para você. O agachamento e o terra que te dão base para passar uma guarda mantendo, certo? Aquela base forte para que evitar aquela raspada. Se você tem aquela base forte, você sabe aquela base baixa e para isso o agachamento com as desvantagens mecânicas, o terra com as desvantagens mecânicas, né, que ela te coloca naturalmente pela biomecânica do movimento, ela te ajuda muito a fortalecer lombar, certo? Toda a musculatura do trapézio, deltoides, romboides, para segurar a escápula, para que você não afrouxe a escápula, não perca a postura, né? Principalmente se você gosta de jogar por cima no jiu-jitsu, você tem que estar com essa estrutura de lombar, de intercostais, certo? Muito forte para segurar aquela pressão das raspadas, das puxadas e com certeza você vai melhorar principalmente a sua pegada, a sua base através desses exercícios. Com certeza você vai melhorar. Periodize agachamento, terra e o supino, sempre, semanalmente, com exercícios de força pura e com exercícios de força explosiva, força vezes velocidade também. Coloque tudo isso, certo? Peça para o seu treinador colocar tudo isso. Eu sugiro que você faça um trabalho de base como um levantador de peso. Fique 2, 3 meses trabalhando pesado em cima de força dinâmica e força pura, do supino, agachamento de terra e depois você faça a força dinâmica, força explosiva e força de resistência. Porque nenhuma dessas forças vai vir se você não estiver realmente forte, com a força pura que lhe dá aquela condição de melhorar as valências físicas nas outras forças. Pedro Bittencourt, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pergunta: posso treinar tríceps e peito no meu trabalho de musculação no mesmo dia? Bom, até pode. A musculação ela permite muita coisa. Agora, sempre é bom nós entendermos quando a gente vai fazer uma periodização, nós precisamos entender um pouquinho de intensidade de exercícios. O treinamento de peitoral, ele naturalmente é muito mais intenso do que o treinamento do tríceps. O treinamento do tríceps é um treino rápido, certo? De 15, 20 minutos você treina tríceps, né? Com 2, 3 movimentos, facilmente, com desgaste energético razoável. O treinamento de peitoral, ele já é um treino um pouco mais longo, certo? Onde os exercícios são, em geral, biarticulares, certo? Com um desgaste energético e miofibrilar muito maior e ainda por cima tem o tríceps como músculo responsável pela extensão. Então os supinos, os supinos com halteres, os flyings, os supinos com barras, todos eles é o tríceps que empurra. Então se você botar o tríceps antes e depois fizer o peitoral, você vai chegar no treino de peito naturalmente cansado, com o tríceps cansado e naturalmente o tríceps vai ser exigido com muita intensidade também no treinamento de peitoral. Então a minha sugestão é para que você mude, faça a inversão, bote peito na frente e tríceps depois. Com certeza você já faz um pré-aquecimento do tríceps, já vai chegar com um nível de treinamento razoável e depois, né, finaliza com mais 2, 3 exercícios de tríceps. Com certeza vai equilibrar melhor o seu treinamento. Agora, ainda assim, se for uma questão de prioridade, se você tiver um tríceps chapado, não seja aquele tríceps que você quer ainda, que você ainda está um pouquinho atrasado, eu diria que você deveria escolher um dia para tríceps. Separe, ou então coloque outro exercício, outro grupo muscular, como um bíceps, que não tem o tríceps como músculo responsável.
como é o peitoral. Então separe, isole ou coloque com outro grupo muscular, como costas, como bíceps, certo? Que vá, como panturrilha, que vá fazer com que ele chegue inteiraço no treinamento e você, né, com alta intensidade, consiga naturalmente provocar, certo? Um nível de treinamento maior no tríceps. Cíntia Toledo, de São Paulo, pergunta: qual o grupo muscular que você orienta a treinar no primeiro dia da semana? Bom, Cíntia, isso é uma pergunta até difícil de responder, levando em consideração que eu particularmente não te conheço e não tenho uma avaliação sua, um desenho de físico seu para conseguir responder. Mas, a grosso modo, nós temos que analisar basicamente, primeiro, a sua prioridade, certo? O que você quer, seu objetivo, e para isso, muitas vezes a gente muda a origem, certo? Da periodização do treinamento. Outra coisa que nós temos que analisar é a intensidade dos exercícios. Por exemplo, se você colocar um treino de perna no final de semana, lá para as quinta, sexta-feira, você trabalhou a semana inteira, levando em consideração que nós somos profissionais, né? Você trabalhou a semana inteira, você treinou a semana inteira. Quando você vai dar aquele treino de perna, você já vai estar muito desgastado. E o treino de perna é o treino mais intenso da musculação. Então a minha sugestão, sempre, não levando em consideração mais nenhuma variável, apenas intensidade de treino, certo? Que é muito importante, é colocar o treinamento de perna na segunda-feira. Comece com o treino mais intenso, do treino mais intenso para o menos intenso. Então comece com os treinos mais fortes, que em especial é o agachamento, leg press, né? O treino de perna em si, que tem aquele desgaste energético muito grande, que faz com que a gente canse demais. Eu prefiro colocar quando a gente chega no final de semana descansado, inteiraço. Se você colocar no meio ou no final de semana, naturalmente você já vai estar com desgaste energético de muito treino, mais a vida pessoal da gente, né, que estuda, trabalha, tudo isso, e a tendência é que o seu nível de treinamento lá na frente de perna diminua. Como o nível de treinamento de perna ele sobe todos os outros níveis, certo, de força com relação aos outros grupos musculares, é importante que você o coloque no início da semana.